Falei, Deus falou comigo, não tô entendendo o que tá acontecendo. E eu comecei a querer entender qual era o sentido de tudo isso. Tá, eu tenho um propósito, mas Deus tá querendo que eu faça o quê? Eu sou MC? Qual é o sentido disso, sabe? Como que eu posso ajudar? Isso não fazia sentido nenhum na minha cabeça. E foi ali que iniciou o nosso processo de discipulado, meio da minha esposa. A gente começou a criar uma sede, assim, de aprender. Falei, não, peraí, se Deus tá me chamando pra algo, o que eu preciso fazer pra entender tudo isso? Só que chegou um determinado ponto, onde Deus começou a ser muito claro comigo, que eu precisava largar esse meu trabalho do funk. E foi quando eu comecei a tentar fugir disso. O que eu pensava naquele momento não fazia muito sentido pra mim, justamente porque começou a mexer no meu bolso. Eu falei, não, tudo bem, eu tô parando de fazer esses hábitos que eu tenho, eu não tô mais usando droga, eu tô formando uma família da forma correta, mas como assim meu trabalho? No melhor momento da minha carreira no funk, e como que eu ia parar com isso, sabe? Principalmente eu pensava muito no dinheiro, eu tinha o dinheiro ali como o meu Deus, querendo ou não. Até que espremeu de um jeito que não teve pra onde ir, e eu falei, eu preciso falar com a minha esposa, mas ela vai surtar. Tipo assim, a vida que a gente leva hoje, tudo vem desse dinheiro. E quando eu fui falar com ela, eu falei, olha, Deus tá mandando eu largar tudo, tá mandando eu sair disso. Não sei se você vai me entender. E ela testificou aquilo e falou, eu sabia que ia chegar esse dia. Eu já tava incomodado também. E eu falei, agora a gente vai ter que falar com os empresários então. E eu falei pra eles, cara, eu vou dar um jeito. Eu vou pagar de alguma forma, vocês só precisam ter paciência. Mas eles não estavam com paciência, eles alegavam que como eles pagaram de uma vez os 3 milhões, eles precisavam pagar de uma vez. E foi o pior período nosso, assim. Bem difícil mesmo de passar. E eu me via numa situação de... eu só tinha Deus pra buscar. Não tinha mais como resolver de outras formas, eu não podia resolver sozinho. O dinheiro que era meu Deus eu não tinha mais. Então eu comecei a ter que aprender a viver dependente de Deus. A gente não sabe explicar até hoje, todos os meses a gente conseguiu pagar. O irmão ligava ofertando, aparecia uma oportunidade de emprego de algo até que eu nunca tinha feito. Assim, e a gente conseguia pagar. E foi um período onde eu aprendi a obedecer também. Depois disso, a partir de hoje, eu nunca mais, cara. Nunca mais entra. Eu me intrometo no plano, vou perguntar o tempo inteiro. Tava mais fazendo shows, eu já tinha decidido que eu ia fazer mais isso. E esse evento era o evento da Netflix. Eles entraram em contato e falaram assim, olha, a gente vai presentear os fãs, como é a última temporada da série, a gente vai fazer um baile funk enorme, um festival, e a gente precisa que você faça o show. Por contrato, se a gente precisar de um show seu como personagem, como MC Doni, você tem que fazer. Eu falei, caramba, eu comecei a pensar, já tô com um monte de dívida aqui, você vai ter que pagar quebra de contrato. E eu falei, olha, vou pensar, eu vou orar, né? Mas pra isso eu falei, eu vou pensar e eu dou um retorno. E aí eu lembro que eu fui orar junto com a minha esposa, e por incrível que pareça, eu senti uma paz sobre esse evento. Tipo assim, como se era pra eu ir pra esse lugar. E pra mulher, e falei, olha, tudo bem, eu vou fazer, mas qual é o mínimo? Qual é o mínimo por contrato que eu tenho que me apresentar? Ela falou 15 minutos. Então eu falei, então eu não vou ficar um minuto a mais, 15 minutos, e eu vou embora daquele lugar, né? Ela falou, não, tudo bem. E aí, o evento ia ser depois de 21 dias. E eu tinha acabado de iniciar um jejum com a minha esposa, que seria de 21 dias. Durante esses 21 dias, Deus começou a dar toda a estratégia pra gente. Eu comecei a entender que eu precisaria glorificar o nome dele ali de alguma forma. E eu comecei a entender qual era o intuito de eu estar ali. E aí eu lembro que eu comecei a meditar nisso, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E falei, é isso que eu não tenho uma passagem que diz mais sobre o que eu tô vivendo. E tudo certo. E qual foi a minha ideia? Eu falei, eu vou colocar isso no telão. Eu tinha um telão enorme, assim, bem de festival, assim. Falei, vou escrever isso no telão, vou levar a minha equipe, então um VJ que cuida do telão ali. Ele anuncia na hora certa, não vou contar isso pra ninguém, né? Porque provavelmente não poderia fazer isso, essa declaração. E tá tudo certo. E foi chegando próximo, Deus começou a me incomodar a ter isso em mãos. Eu falei, como assim ter isso em mãos? Eu não entendi, tipo, isso precisaria estar comigo de alguma forma. E foi quando eu falei com o pastor e ele falou, cara, então faz uma faixa. Eu falei, pô, mas o telão é muito mais legal, né? O telão, acho que, não sei, provavelmente vai estar transmitindo. E aí eu lembro que a gente fez a faixa. E um dia antes eu recebi uma ligação da moça que tava produzindo o evento. Ela falou, olha, a sua equipe tá muito grande, a gente não vai poder levar o VJ. Pra eles, olha, eu vou fazer 14 minutos ali cantando as músicas do personagem e eu preciso desse último minuto pra me despedir do público. Como eu falei, eu não trabalho mais com isso, então eu vou levar isso como minha última apresentação. E eles, não, tudo bem, mas o que você vai falar? Eu falei, eu só vou me despedir. E aí foi isso, eu tinha esse 1 minuto no final. Esse dia tinha muitas atrações que tem outra fé declarada. Então, eu lembro que quando eu fui abrir o evento e eu olhei pro público que tava ali, eu via que era uma galera que não compartilhava da mesma fé, né? Até por acessórios que eles estavam usando, enfim. Eu falei, cara, como que eu vou fazer isso aqui? O que vai acontecer? Eu falei, será que eu vou ser vaiado? Será que vão jogar coisa aqui? Eu não sabia como eles iam responder. E como eu gosto muito de roteiro, cara, eu fiquei durante esses 21 dias tentando elaborar o que eu ia falar naquele lugar. Eu falei, o que eu falo aqui? E eu não conseguia elaborar nada. Não conseguia. E aí, numa pregação, num domingo que o Sam, o pastor, estava pregando, ele falou sobre uma passagem que diz que quando a gente estiver diante das autoridades, a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai falar, que o Espírito vai conduzir. E eu falei, então não vou ensaiar. Já que o plano é dele, né? E quando chegou lá, ela me entregou a faixa no último minuto ali, minha esposa me entregou. E quando eu tava indo em direção a uma passarela, a ponta do palco, eu senti Deus falando comigo, fala sobre respeito.
ok? Sobre aquele vazio que eu sentia e que eu não sentia mais esse vazio. E a gente levantou a faixa. Um anúncio pra fazer. Algumas pessoas aqui me acompanham nas redes sociais. Isso que vocês acabaram de ver aqui, família, foi a minha última apresentação no funk. Eu quero agradecer todo mundo que me acompanhou até aqui. O que eu gosto do hip hop, do funk, é o respeito que todo mundo tem por todo mundo. E é o seguinte, por muito tempo eu fui atrás de tudo, dinheiro, fama, eu consegui tudo isso, mas eu tinha um vazio enorme dentro de mim, que nada preenchia. E graças a Deus, o coração tá até acelerado aqui pra falar. Hoje eu não tenho mais esse vazio. E com a permissão de todo mundo, eu queria falar uma coisinha aqui pra vocês.